Fala, tropa do Xandeco, seguindo nosso debate aqui de um vascaíno contra uma porrada de tricolores, o tema agora é livre, ou seja, podem trazer qualquer tema, qualquer argumento para debater e bora. Terminar, você rebate se você quiser. Vai, Vou falar sobre a questão internacional, que até pouco tempo a única narrativa que restava vascaína era a questão do Virgem das Américas, que caiu por terra em 2023. O Fluminense ganhou a Libertadores em 23, ganhou a Recopa em 24, disputa o Mundial de Clubes, que é o torneio mais importante hoje, internacionalmente falando. A Copa do Mundo de Clubes chega à semifinal, que é a maior campanha de um time brasileiro na história, a quarta melhor campanha de um clube na história, já que já teve uma edição só. O Fluminense tem mais participações na Libertadores que o Vasco, mais vitórias dentro e fora de casa que o Vasco. Inclusive o Vasco na Sul-Americana tem mais derrotas do que vitórias. Não é uma novidade para o Vasco, já que o Vasco tem mais derrotas que vitórias. Esse cara veio bem, esse moleque tá vindo bem. Mas também no Brasileirão dos pontos corridos. E o Fluminense, quando disputou um torneio internacional com o Vasco, foi a Sul-Americana, disputou no pote 1 e o Vasco no pote 2. Isso diz muito sobre o que é Fluminense e Vasco hoje, internacionalmente falando. Tá. Não, vou falar não. O século do Vasco é vergonhoso, o que só mostra também o que fizeram com o Vasco, que eu vou discordar do menino ali. Bom, mas te falar o que esse tricolor aí que veio debater é meio diferente, não... É diferente esse cara, hein, mano? Mas, vamos lá, sobre reconhecimento, relevância. Eu digo em questão de títulos internacionais. Títulos internacionais, o Vasco tem 3, vocês têm 1, né? O primeiro sul-americano campeão da história, no maior título da história que o continente já teve foi o Vasco. O primeiro sempre vai ser o Vasco, vocês conquistaram 100 anos depois, na verdade mais de 100 anos depois vocês precisaram para conquistar. Sobre a Libertadores, vocês só passaram num ano em que 6 classificavam, mas o Vasco não fez isso, tudo bem. Mas quando o Vasco classificava, teve momentos libertos que a gente classificou, por exemplo, que só 2 iam. E o Vasco foi classificar. E se é para só 2, vamos falar sobre campeões também, sobre campeões e disputar um torneio. Sabe por que vocês nunca disputaram a Mercosul? Porque vocês nunca tinham sido campeões. O Vasco disputou e foi campeão do que para mim foi o maior Mercosul da história. Isso é reconhecimento internacional. Quando a gente fala de reconhecimento e relevância internacional, a gente tem que citar também tudo que o Vasco fez intencionalmente. Foi primeiro campeão sul-americano, assim que chegou, pegou o seu protagonismo do Campeonato Carioca, foi o campeão da Mercosul, foi o campeão da Libertadores, sendo o único campeão da história da Libertadores no ano do centenário. Nesse centenário, é muito curioso que enquanto o Vasco era campeão da Libertadores do centenário, vocês rebaixavam para a Série C. Foi o único que fizeram isso. Um time desse eu não sei se tem tanta relevância internacional. Quando a gente continua com esses pontos, a gente vai falar que... A Série C não sei se tem tanta relevância internacional. Você falou que a gente disputou mais derrotas do que vitórias numa Sul-Americana, mas do Sul-Americano antigo, o Vasco foi o primeiro campeão. Na Mercosul, o Vasco tem título e vocês não têm. E na Libertadores, o Vasco já classificou mais através de G4 do que vocês. Ah, mas o Fluminense hoje tem mais vitórias. Tudo bem, o século de vocês é muito melhor que o do Vasco, vocês correram para isso. Até numa fase que tem mais chance de disputar a Liberta, o Vasco foi uma merda, vocês foram muito bem e vocês passaram. Só que a relevância internacional, a gente vai falar sobre o maior artilheiro da história do futebol brasileiro, que é o Roberto Dinamite. A gente vai falar sobre o primeiro jogador a fazer 1000 gols em São Januário, foi o Romário, não foi o primeiro, né? Teve o Pelé, enfim. O Romário foi o que o Vasco revelou para o mundo, deu uma Copa do Mundo para o Brasil. Que relevância é essa? Vocês terem mais vitórias em Libertadores? Não, olha só. A discrepância internacionalmente hoje de clubes europeus para clubes brasileiros é muito maior, concorda? Posso citar mais uma coisa que eu esqueci? Você citou sobre foi a melhor campanha da história do Super Mundial. Mas essa é a segunda edição do Super Mundial, não é a primeira, tá? A primeira foi 2000, que pegou os campeões de 99, 2000 Copa do Mundo de Clubes. E fizeram Copa do Mundo de Clubes. 99 e 2000 os campeões estiveram lá. O Vasco representando 98, e teve o Manchester United representando no mesmo ano, o Real Madrid representando. O Vasco bateu o Manchester United e foi parar só na final que perdeu pro Corinthians. A gente parou na final, vocês já sempre. Olha só, Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Era da FIFA, sim. Sim, foi criada depois dessa edição. Não foi nessa edição, inclusive. Ok, a discrepância internacional hoje de clubes europeus para clubes brasileiros é muito maior. Isso você concorda. Então, Mas isso é um feito bom do Vasco, porque vocês não se igualavam aos europeus nessa época não, meu amigo. O Vasco se igualou porque o nosso ataque era Romário e Edmundo. Não é qualquer coisa. O nosso meio-campo era Juninho Paulista e Juninho Pernambucano. Nosso zagueiro era Malgavão e Edivan. Nosso goleiro era o Elton. O Fluminense sem injeção de Elton que tomou aquele gol do Pet. dinheiro, sem SAF, fez uma campanha histórica, chegando na semifinal. O Fluminense... Eu torci por vocês, inclusive. Exatamente. O Fluminense, 2 times brasileiros. Melhor. Que tinha menos questão financeira. Torci, eles sabem disso. Inclusive, dos times brasileiros, que era Botafogo, Palmeiras e Flamengo, um SAF, Flamengo e Palmeiras com dinheiro. Sim, não dá pra negar, absolutamente pica. Assim como 2000 a gente foi pica também. Exatamente. O que eu falo é que a questão do Virgem das Américas, essa narrativa que vocês têm... O tricolor, ele fica triste com esse lance de Virgem das Américas. Tudo bem, vocês não são mais Virgem das Américas, mas é aquele caso de tu só sair com a mina uma vez, tu dá uma transa só e nunca mais transa na tua vida.
Não é o caso de um Flamengo, que tu transa ali em 81, tu transa em 19, transa em 22, transa em 25, tu sai transando. O tricolor não é mais virgem, tudo bem, não é virgem, deixou de ser virgem. Não é mais aquele virgem de 40 anos, sabe? Inclusive filme pica, deixou de ser, mas transou só uma vez com a mina, não vai mais transar de novo, não vai mais ter aquele amor de novo, sabe? Aquele amor que o Flamengo teve 4 vezes, que o Vasco também só teve uma vez, que o Botafogo também só teve uma vez. Acabou, uma noite de galho e acabou. Vai se tornar um virgem de novo de 40 anos, porque vai ficar mó tempão sem ganhar. Não vai ganhar de novo, pô. Não são mais. O Vasco continua com mais sul-americanos que vocês. Não existe mais. Não existe. Fluminense. Fala perto do microfone. O Fluminense é o único clube do Rio que ganhou na Bomboneira. O Fluminense é um dos poucos times brasileiros que ganhou do Boca na Bomboneira e do River no Monumental. O Fluminense aplicou a maior goleada que o River já sofreu em uma edição de Libertadores. Não tem como negar que hoje, e há muito tempo, o Fluminense é muito mais relevante internacionalmente. Mas vamos lá, você citou Boca e River, por exemplo. O time que mais tem vices pro Vasco sul-americano é o River, tem 3. Sobre maiores goleadas, o Vasco deu a maior goleada da história do Barcelona no próprio estádio, que foi 7-2. Quando a gente vai falar de Real Madrid, o Vasco ganhou do Real Madrid do Di Stéfano no torneio de Paris, que foi de 4-3. Então, sobre situações de maiores títulos, maiores goleadas, o Vasco ganha até nisso. Lembrando que é tema livre, você pode citar outro, você pode citar esse, você pode fazer... Meus amigos, me chamaram para uma bacalhoada, então eu vim aqui para jantar, né? Mas brincadeiras à parte, que seja um debate aí de excelente nível aí com o vascaíno, que certamente vai sofrer. Não, vou dar continuidade. Tá. Você estava falando de títulos internacionais e você mencionou o Mundialito de 2000, aquele mero torneio de verão. Mas está na FIFA, como ele pede. Mas o Vasco não ganhou, ok. Sim, mas vice-campeão. Vocês não ganharam esse ano também. Tudo bem, eu não estou aqui para falar quem foi o melhor segundo colocado ou o melhor quarto colocado. Sim, eu só respondi ele. Sim, a medição que eu quero trazer aqui é o que vale mais hoje para um clube latino-americano? Qual é o torneio que mais importa para um clube? Libertadores. Libertadores. Inclusive, sou grande adepto da gente cagar para esse intercontinental que tem. Os europeus cagam pra gente, não tem que se importar tanto não. Acho que Libertadores é mais importante. Concordo parcialmente, mas ok. Vamos falar de Libertadores. Hoje a gente tem uma Copa Sul-Americana que é mais ou menos equivalente ao que vocês têm da Mercosul. Pelo amor de Deus. É loucura mesmo. Pô, um título que o vascaíno ama tanto, que é uma virada assim, uma das maiores viradas da história do futebol brasileiro, quiçá a maior. E, porra, ele compara isso com uma sul-americana, aí o cara vai levantar daí e vai embora. Mais ou menos equivalente. Nem perto, até porque Recopa nem teve quando o Vasco foi campeão. Se tivesse, o Vasco teria mais 2. Ok, mas assim, falando da Libertadores, pelo menos nesse recorte do século, eu até vou trazer desse período que vocês ganharam a Libertadores de 98 para cá, vocês tiveram participações assim muito, muito pífias. Por quê? O último momento, o último respiro de grandeza da instituição Vasco foi naquela Libertadores 2012 ou 2013. 12. Naquela quarta de final, no qual Diego Souza perdeu aquele gol, na cara do Cássio, enfim, no qual vocês não se classificaram. De lá para cá, acho que vocês participaram de 1 ou 2 e o Fluminense vem... meu correto, mas é o que eu tô falando. Não tem como negar com os fatos do que você está querendo dizer. Tudo bem, mas vocês ganharam... O Vasco, ele tem o hábito, o vascaíno, né, ele tem o hábito de trazer esse recorte de Libertadores como se vocês tivessem ganhado a Libertadores mais difícil da história, por conta daquele canto que vocês têm do gol do Juninho... contra o River Plate, mas a gente ganhou uma Libertadores fazendo 5 nessa mesma instituição, River Plate, dentro do Maracanã. A gente bateu de todos os mata-matas campeões da América, né? Argentino Júnior, Olímpia, o River Plate na fase de grupos, Internacional e o Boca na grande decisão. Há quanto tempo vocês não sentem essa emoção de disputar sequer uma Taça Libertadores? Há muito tempo, não tenho a menor dúvida que você está correto, não vou nem tentar discutir não. Talvez ano que vem, se a gente ganhar a Copa do Brasil, vamos ganhar, né? Eu acho que a gente vai bem. Mas porque é uma coisa que eu não tenho muito que negar.
O Fluminense começou a ter frequências maiores e mais importantes. Bateram quartas, aí bateram semi, bateram quartas. Final. No momento que não tem como... campeões. No momento que não Duas tem... finais. Ah, tá. LDU, verdade. No momento que não tem como negar que... Foram momentos que o futebol brasileiro deu uma dominada muito grande, vocês pegaram adversários mais fracos. Só que a Libertadores do Vasco não foi por causa do gol do Juninho, não. Foi porque o Vasco foi o único time na história que bateu os últimos 3 campeões seguidos da Liberta. A mesma coisa que o time agora ser campeão e pegar de cara um Flamengo, um Palmeiras e um Botafogo seguidos. Foi o que o Vasco fez na época. Ele pegou os últimos 3 campeões de forma seguida e no ano do centenário. Agora é fácil você falar que todos os adversários que vocês enfrentaram eram campeões da América, porque vocês foram o último a ganhar a Libertadores. Então, obviamente que muita mais gente foi campeão da Liberta em 2016. Vocês demoraram 100 anos pra ganhar. É óbvio que vai ter muito mais título que em 98 tinha, por exemplo. Aí eu te faço uma pergunta. Na época, em 98, quando vocês jogavam a Libertadores, quantos brasileiros se classificavam? Rapidinho, só essa pergunta. Quantos brasileiros jogavam? 4. E hoje em dia, quantos jogam? 200. E nem assim vocês conseguem participar da Libertadores. Pode ficar tranquilo. Através da Copa do Brasil que a gente eliminou vocês. Vou falar uma coisa aqui rapidinho, bem rápido. Vocês gostam muito de viver do passado de vocês, né? Eu gosto. Vocês adoram. Porque vocês só têm história no passado. Porque no presente agora, A história é do passado, né? Normalmente. infelizmente, não tá tendo. Talvez... Presente é a gente eliminando vocês de sendo finalista de campeonato nacional. Então, vamos lá. Isso é Pelo menos uma taça vocês ganharam, né? Que é a taça de ganhei do Fluminense. Ah, pera aí, também vocês não são tão importantes assim não, cara. Não é tão importante assim não. Porque, Não, e vai pelo ser visto, campeão essa mesmo. vai ser a única taça que vocês vão ganhar. Quer apostar? Mas se ganhar Você também, ó, apostar aqui de agora? verdade, parabéns, porque daqui a 14 anos, né? Que o Vasco não ganha. É 15, né? 14 anos 15. e mesmo Quando assim foi vocês o não nosso passaram a último gente em título? nada. Nosso último título foi o quê? 2024? 23, Não. Foi 2024. Agora aqui, ó. Vou te mostrar. Vocês estão de Recopa, gente? Recopa. Tem um consenso, gente. O bonzão, o fodão que não ganha um título decente isso. desde 2011, quer falar da Recopa. Mas esse é o grande problema. Pelo amor de Que Deus. Vocês desde estão de regime quando vocês conseguem chegar na final de alguma coisa, vocês só se tornam vice. É Quando a gente isso. foi vice. Vocês sempre são vices. Não, mas vamos lá. Deixa eu Agora vamos responder. lá, ó. Vou te relembrar. 2008, o Vasco tava onde? O Fluminense estava onde? Você O não Vasco viu tá, que o LDU no Fluminense Maraca? foi campeão. Vamos lá. Foi campeão do quê em 2013. Vocês ganharam o quê em Você quer que eu 2008? te mostre? Vamos Não, lá. quero. Puxa aí Eu tô alguém te pra mim, por perguntando, favor, porque eu o que peguei vocês aqui. ganharam em 2008? Vamos lá, eu vou A te magia mostrar. tricolor que cantou o mundo? Sendo Não, vice? O que eu me lembro Não, foi isso. 2008, eu anotei errado. Peraí. acho que foi 2007, você tá querendo foi dizer? 2007, Foi. então. Errei um ano. Mas do mesmo jeito, onde é que vocês estavam em 2008? Então, a gente tava na merda. Tá, vamos lá. 2013, vocês estavam aonde? Mais na merda A ainda. gente ganhou mais um título. 2015, vocês estavam aonde? Vocês ganharam 2013? 2015, você quer que eu te mostre? Não foi. 2012. Eu falei 2013. Eu falei 2013 vocês. Eu perguntei onde vocês estavam em 2013. Pô, estava Então ganhando- vamos lá. 2015 vocês estavam aonde? Uma merda. 2013 a gente ganhou, de novo. vezes aí na merda. 2020 você tava onde? Você falou de novo que vocês ganharam 2013. Vamos sim. 2023. Perfeito, vamos lá. 2020 vocês estavam aonde? Todos eles aí na merda. Tu Então puxar o pronto. século inteiro. Então sabe o que é engraçado? muita coisa- Quando a gente vem muita falar coisa de vocês, engraçada. quando a gente vem falar de vocês vêm querer desmerecer porque a gente começou a ganhar título agora. Mas quando a gente fala da merda da fase que vocês estão esse ano, esse século, né? Vocês querem voltar no século anterior. Vocês querem voltar em 30, em 40, em 50, em 60, em 70. Acabou, meu filho. Vive o hoje. O problema de vocês é esse. Vocês querem falar de Série C, mas vocês caíram quatro vezes e ficaram 5 anos E mesmo no assim não foi pra rebaixamento. C. E vocês foram lá em 86 e não adianta falar que não, porque isso é Pra comprovado. Em 1986, vocês tentaram sim entrar Mas pra na C? justiça. Não, vocês tentaram reverter o rebaixamento de vocês. E isso aqui não sou eu que tô falando. O Eurico já era vice-presidente do Vasco. Então, pelo visto, não foi só o Fluminense que foi o quê? Eu não sei. Se o Eurico estava em 1986 como vice-presidente do Vasco, vocês também foram favorecidos. Mas aí, na hora do Fluminense, é só o nosso time. Vou poder responder ou não?
Se não Fala, quiser pode também, falar. quando tu aqui eu fico quieto Não, também. pode Tá no falar. sentido até... Não, eu gosto quando você tá mais agitado. Que isso? Não, vou tentar então aqui. Vou tentar. Você citou 30, 20, 40, 50, 60, 70, 80. É muita década que a gente foi maior que vocês, né? Mas enfim. Mas aí, agora no nosso século, você não consegue falar, você não consegue desenvolver nada. Não é por isso que eu não consigo falar. Você não consegue. É porque quando eu tento, você começa a gritar por cima. Não, mas aí você vai voltar lá atrás de novo. Mas, cara, o Crave admitiu que no século o Fluminense ganhou mais título. É maior no século, mas não tem como definir por causa de 2 décadas, cara. Aí ficou uma pica pra mim. Aí tá uma pica mesmo, cara. Sumido aqui, tu tá com saudade de mim. Posso, por favor? Pode responder. Cara, mas a grande questão é justamente essa, cara. São 23 anos, 26... Que 25 anos da merda. Puta que pariu, os caras não passaram a gente em nada. A gente mesmo no Copa do Brasil, brasileira, a gente continua com 3 sul-americanos, foram ganhar agora, a gente continua com mais que eles, continua com mais São Paulo. Eles não passaram a gente em nada em 23 anos. São 23 anos da merda que não serviu nem pro Fluminense empatar, gente. Aí ela vai falar do presente. O seu presente de semana passada é você mamando pra gente de novo. O Vasco tá na final da Copa do Brasil porque passou por vocês mais uma vez, porque o último final de Copa do Brasil a gente passou de novo. E vai ser campeão mais uma vez, vai aumentar ainda mais a diferença com o do Fluminense. Mas vamos lá. Rio São Paulo não existe mais, né? Não dá pra gente disputar de novo, tirar esse tema. Não. Mas olha só, você falou que passou, a gente não passou vocês. Vocês passaram a gente na pior fase da época nossa, no final dos anos 90. Qual? Vocês passaram a gente. Com Não. o número de brasileiros, vocês conquistaram a Libertadores de vocês nos anos 90. A gente já tinha o Sul-Americano ainda, não tinha? Tudo bem, tinha 48. Mas a gente tinha mais Rio São Paulo nessa época também. Não, Sim. 3x3. Pô, pelo amor de Deus, cara. 3x3, cara. Vocês não foram Cara, campeões olha em só, mas 40, olha só, Ivo. tá oficializado. Não teve nem final. Não teve final, mas olha só, tá lá constado o título do Fluminense. Mas 40. você sabe que em 2016, por exemplo, não tava. Cara, tem vários cariocas, Vocês tem adicionaram, vários não, craves, vocês adicionaram no site de vocês esse título em 2016. Crave. Antes disso sequer tinha. Crave, olha só. O Campeonato Carioca, assim como tem Rio e São Paulo também, que tem uma porrada de time dividido. Era uma bagunça do caralho, a gente sabe Mas disso. o meu problema A gente não é uma ter bagunça. dividido, o meu problema é que o campeonato não acabou, Ivo. Só Acabou que- no primeiro turno. Agora vindo aqui em relação... Primeiro turno, não teve campeonato. rapaziada. Agora vindo aqui em relação a Libertadores. Como o amigo aqui falou, que ele é muito bom. Ele é bom. Ele é bom, Moleque ele é bom. Sigam, Marlo, alguma coisa. Amar alguma coisa Marlo é ótimo. Flores. Alguma coisa é ótimo. Mas olha só, o que ele falou aqui, ele trouxe as estatísticas, ele só esqueceu uma coisa. A maior goleada de um time brasileiro contra um time argentino é a do Fluminense. Inclusive, agora? Não, foi 6x0 contra o Arsenal de Sarandi. Foi aquele gol do Dodô de voleio. Só que eu quero dizer o seguinte, vocês estão muito tempo sem jogar Libertadores, isso é um fato. Eu acho que vocês... Ah, mas... Só concluir aqui, só para complementar aqui, só fazer uma pilha contigo, que hoje o Vasco é o 11 Caldas do Rio de Janeiro. Esse Caldas só tem o título sul-americano. O Vasco tem 3. Eles não têm nenhuma. Vocês têm quantas, Ivo? Ivo, vocês têm quantas libertas, Ivo? Eu gosto de você pra caramba, mas a gente chegou em 2 finais. Vocês chegaram em uma... Parabéns pelo título. O primeiro campeão continental da história. Um título que era muito maior que a Liberta foi o Vasco. A maior Mercosul da história continua sendo o Vasco. E vocês continuam só tendo uma Liberta. Vocês demoraram 100 anos pra ganhar um título sul-americano. Tipo, qualquer um. Vocês não tinham nenhum. 100 anos, cara. Como é que alguém faz isso? Me explica. Eu não conseguiria. Se eu jogar sozinho, que eu pegava um título sul-americano. Pô, então tenta lá, pô. Eu tentei, mas acabaram com o meu joelho. Então pronto. Sabe a história? Acabaram com o meu joelho, aí eu... Entendeu? Aí depois você começou a estudar futebol por conta disso, com o do joelho. Foi. Então, cara, tema livre, voltando lá que, né, a gente tava ali conversando, só pra falar, só pra finalizar aqui rapidinho, que naquela hora que eu tava falando. Tudo que eu impus aqui, até de uma forma mais acalorada, foi o que a amiga tava falando. Foi o que a amiga tava falando. Eu acho que todo tricolor já está cansado de ter que falar toda coisa, e eu fico muito feliz em saber que você concorda com todas essas questões com a gente, a questão do pó de arroz e tal. E eu quis trazer aquilo porque, de fato, cansa, cara. Eu acho que tudo que o Vasco fez... falar porque eu concordo. Tudo que o Vasco fez ali em 23 e em 24 não apaga tudo que o Fluminense já fez. Assim como o Fluminense, claro, como o amigo muito bem falou pelo anacronismo, em diversas ocasiões ali, pela sociedade da época, não só o Fluminense, como diversos outros clubes, também tiveram, América e tal, Flamengo. tiveram recortes na época condizentes com os costumes, infelizmente, da época racistas, né? A gente não... O meu ponto de fala foi justamente esse, trazer aquilo que o Fluminense fez de bom também, pela sociedade e lutou contra o racismo. Eu quero falar mais do que o Vasco fez de bom, não que o Fluminense fez de ruim, entendeu?
Não, eu entendo isso. Só que eu e o Ivo até porque me tivemos dói um muito, corte cara. só falando coisas que o Fluminense e o Vasco fizeram juntos, por exemplo. A Segunda Guerra, eu fiz um vídeo recentemente Não sobre só, isso. 84, teve a final do 84 Brasileirão, também. você lembra? Exatamente, eu lembro disso. Então, tipo assim, eu sempre citei as duas coisas. A questão é que eu não tô aqui pra fazer covardia. Com todo respeito pelo que eu vou falar agora. A única pessoa que faz covardias aqui com pessoas específicas é a sua torcida comigo. E por isso que eu sou totalmente contra a covardia. Totalmente contra. Eu nunca fui a favor. Eu sempre defendi as coisas que tinham. Acontece que, quando eu vou falar uma coisa ruim, vai pegar 1 milhão de visualizações. Quando eu defendo, pega 2. Porque ninguém tá nem aí pra isso. Todo mundo tá aí pra briga. Eu tô te dando tempo aqui pra falar porque eu já falei várias vezes. Eu concordo com tudo que tá falando. Mas não é isso que vai viralizar nesse corte. Eu tô te garantindo. Não é isso que vai viralizar. Mas eu também não tô preocupado disso. Eu só tô querendo terminar a conversa que a gente tava tendo. Então, pra mim é isso, cara. Então, pô, pra mim é inegável, cara. Então, assim, querer atacar a instituição Fluminense e tal, teve aquele recorte, eu consigo entender. Agora, você anular a história de um Carlos Alberto. Não, lembro. Tá? Você anular a história de um Chico Guanabara, de Baiana, tá? Que na demolição de Laranjeiras ela tava na frente pra impedir a atrocidade que fizeram de cortar o meu estádio e meio para passar uma linha que sequer saiu do papel, que era a linha roxa, isso não dá. Mas é porque o deputado na época era do Fluminense. Então, pô, isso não dá. Então, eu acho que assim, as coisas têm que ser ditas e para mim é isso. Então, a revolta maior do tricolor é essa, sabe? De ser acusado por coisas que, cara, não competem mais na época e anular toda a outra parte da história, sabe? Então, se você, até para parar para falar da história do Pó de Arroz, muito a torcida do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, enfim, do Brasil inteiro, usa como base a questão do racismo, que era para esconder a cor, que estava no livro do Mário Filho do Negro do Futebol Brasileiro. Mas ali conta também, na minha visão, de uma forma muito equivocada, muito errada. Do Mário um Filho, episódio... você acha? Sim, porque ele cita um episódio do Vasco que eu sinceramente acredito que não é verdade. Pô, mas eu quero saber que episódio é esse. Porque eu li esse livro inteiro. Eu não sei se foi desse livro especificamente no outro, que ele fala que quando estava no Vasco um jogador negro e um jogador branco, quando o jogador branco era tecnicamente melhor que o jogador negro, o negro era preterido. Isso é fácil de você achar na internet. Isso é muito fácil de achar. E eu acho isso um absurdo. Não, eu vi isso ali, mas então, eu acho acho que isso não acontecia? Cara, pode ter acontecido, cara, mas o ponto é esse, cara. Por que querem crucificar o Fluminense por conta disso e apagam todo... O meu ponto é esse, não, entendeu? Mas é porque tem um contexto para ser feito isso. Porque quando ele citou isso, foi sobre o campeonato de 24. Que 24, o Vasco tinha acabado de ser proibido de jogar com negros. Então ele quis voltar com um time só de negros, independente dos brancos que tinham no time. Ele queria fazer isso. E ele fez isso por 3 anos. Depois voltou ao normal. Mas foi uma época bem curta, específica, que o Mário Filho citou. Entendeu? Não é uma coisa que acontecia com frequência. Não, foi uma coisa que aconteceu 3 anos por causa da carta histórica lá. Foi só por isso que aconteceu, entendeu? Sim, mas o meu ponto é esse, entendeu? Então, quando eu quis trazer isso, e uma coisa que me incomodou bastante no clássico que eu citei da faixa, foi justamente por isso. Eu acho que as benfeitorias de um clube não apagam as benfeitorias da outra. Eu acho que as benfeitorias do clube não anulam as benfeitorias da outra. E, claro, entendendo todo o recorte da época. Sim, cara, tinha racismo pra cacete na época, em todos os clubes. Sim. Tá? Em todos os clubes. Não acho... Então, o meu único ponto era esse. Né? Por isso que eu trouxe todo aquele resgate. E de fato, cara, o Chico Guanabara, hoje, se a galera torce, né? Tanto o torcedor do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo, de qualquer outro torcedor aí que a gente hoje adotou como torcida, modo sul-americano de torcer, é graças a Chico Guanabara que fazia isso nas arquibancadas de Laranjeiras. Não, foi antes, foi com o do Flamengo. Foi a primeira uniformizada que começou com isso, foi a do Flamengo. Foi Chico Guanabara era muito... Mas dessa forma que você está falando, foi ele. Era Chico Guanabara foi o primeiro, porque ele chegava, ele xingava juiz, ele gritava, bradava, fazia tudo isso. No próprio livro do Negro Futebol Brasileiro, ele é chamado de marginal por torcer da forma que a gente torce hoje. Sim, não, eu sei toda a história do Chico, sim. Pra mim, o ponto é esse. Tá. É isso. Então, tudo bem, gente. É relato do Tricolor, vou deixar o corte dele, vou nem responder não, concordo com tudo que ele falou, é isso. Então é isso, rapaziada. Cara, eu gostei muito desse tema livre, assim, da história. Eu gosto muito de saber sobre a história dos clubes, como é que foi a história, assim, o que aconteceu de fato. Comenta aí o que vocês acharam do tema, se vocês curtiram, o que vocês concordam, o que vocês discordam. E tamo junto, rapaziada.